Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inspire-se a Ser Negócio. Eu tô muito feliz. Hoje eu consegui trazer uma amiga minha que já há algum tempo eu tô pedindo para ela vir. O nome dela é Daniele Cabral. Ela é consultora em gestão empresarial, principalmente financeira aí, mas ela entende 360 de todas as áreas de uma empresa. E vocês vão conhecer ela junto comigo. Um pouquinho da história dela e dos cases de sucesso que ela tem para trazer pra gente. Dani, muito obrigada por topar aí o meu desafio, né? Eu que agradeço. De falar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Te apresenta aí para o pessoal que não te conhece. Então, meu nome é Dani Cabral, né, da empresa Empreenda com Dani Cabral. Hoje eu atuo, né, na área de gestão empresarial com consultorias e treinamentos, mais focado para a área de finanças, né? Já estou aí desde 2022, né, atuando com micro e pequenas empresas através do Sebrae, agora em carreira solo. E já atuo com consultoria financeira desde 2013. Então, já tenho uma caminhada aí na área. Já tem uma caminhada. Exatamente. E Empreenda com Dani Cabral, gente, porque essa mulher é realmente empreendedora. Ela gosta de pegar, ela e o marido, né? Podemos falar? Pode. Ela e o marido gostam de pegar os empreendimentos e fazer acontecer. Então, já tiveram momentos que tiveram vários empreendimentos. Nesse momento, não sei quantas empresas estão ali no grupo 5. da família. Mas ela não é aquela consultora que vem aqui ensinar a gente, mas não aplica no dia a dia, né? Porque ela consegue aplicar a gestão nas empresas, ela e o marido deles, que ela também ensina aos outros. Então, eu queria muito tempo já trazer alguém assim. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Dani. Dani, conta pro pessoal aí. Eu conheço a Daniele do segundo grau, né? Isso, do ensino médio. Do ensino médio. Nessa época, tu já trabalhava no ensino médio? Com quantos anos tu começou a trabalhar? Olha, minha mãe brinca, né, que eu comecei a empreender desde o ensino fundamental, que eu vendia bijuteria na escola, né? A gente fazia aquelas pulseirinhas de miçanga, exatamente, né? saía para vender, né? Mas, assim, né, profissionalmente, né, desde os 20 anos, desde a época da faculdade, ali a gente já começou, né, a trabalhar junto com os pais, né? Mas Isso eu já tá lembro na que veia. quando a gente estava no segundo grau, eu não tinha essa responsabilidade, mas você, de vez em quando, já estava na empresa, ou não? Sim, na Cobrindo, empresa, né? exatamente, na empresa do meu pai eu já trabalhava junto, assim. E uma coisa que, né, como eu sou muito, digamos assim, Caxias, né, que se Aham. fala assim, eu já não queria trabalhar com meu pai, porque lá eu via que tinha muita moleza, né, assim, Aham. porque, né, filha, então pode entrar a hora que quer. Então eu queria trabalhar fora. Então, Aham. assim que eu tive a oportunidade, eu já fui seguir o meu caminho, assim, né, Uhum. de trabalhar fora para ter mais responsabilidades, né, Então, direitos e deveres, né. entendi. Então, tu quer dizer que tu trabalha realmente remunerado desde os 20, porque aí era fora da empresa familiar, é isso? Sim. Ah, mas na empresa familiar tu começou Já, antes. de 16 anos ali, que a gente já estava junto. Que legal, que legal. Então já vem de uma família de empreendedor, né? Isso. Isso. E aí a gente já acompanha esse dia a dia, a gente quer abrir o nosso, né? Eu era assim, pelo menos. Não, sim, assim que eu tive a oportunidade, né, principalmente na época da pandemia, né, que a gente se viu ali, eh, sem saída, né. Então a gente começou a ver outras formas de ter remunerações, diversificar, né, a renda. Então foi ali, né, a gente, né, sempre fala e brinca, né, que enquanto uns choram, os outros fabricam lenço, né. É. Então a gente partiu para fabricar lenço. Aham. Né, então a gente aproveitou a oportunidade que muitas empresas estavam fechando, né, com dificuldade, então a gente viu ali a oportunidade de realmente estar lucrando, estar ganhando e oportunidade de comprar empresas baratas, Uhum. né, então eu lembro que a gente comprou, que era um setor que estava, digamos, muito afetado, que foi o setor de restaurantes, né, e pizzaria, enfim, né. A gente viu, por exemplo, a gente comprou uma franquia da Subway em 2020 num shopping, e o shopping estava fechado, Uhum. né, sem faturamento zero. Então é um risco, É. né, porque, né, uns pensavam: "Ah, logo vai abrir", e aquilo demorou, né, Uhum. então a gente arriscou. E graças a Uhum. Deus deu certo, estamos aí com a E é franquia um até risco hoje. que tu só consegue correr com bastante conhecimento,
de tributário, de como, né, surfar nessa onda desse risco, né? Exatamente. Não é um risco que qualquer um assume, né? E também com capital, né? Tu tem que ter uma segurança de capital para correr esse um risco. risco calculado, digamos assim, né? A gente não arrisca do nada, né? A gente faz alguns cálculos para ver se realmente vale a pena, né? Tu tá correndo aquele risco, né? E um risco a longo prazo, né? Exato, Que eu o acho retorno, que hoje né? muita gente que quer empreender corre riscos a curto prazo, né? Não consegue visualizar lá na frente. Eu sempre falo assim que empreender não é loucura, né? Você fala, tem que ser corajoso e tal. Mas tem que ter, em primeiro lugar, um planejamento, né? Tem que ter os dados, analisar aqueles dados e verificar se realmente vale a pena correr aquele risco ou não. Correr aquele risco. Exatamente. Que na verdade é uma das características empreendedoras da Endeavor lá, que é a base do Empretec, né? Exatamente. Que o Sebrae, você fez parte do Sebrae, então Sim. o Sebrae sempre bate nessa... O empreendedor de sucesso, ele corre riscos calculados, não? Ele tem coragem de correr risco, mas ele calcula o risco que ele vai correr para saber até que ponto ele vai, até que ponto ele não vai. Exatamente, não é uma loucura, né? Vou arriscar aqui, vai dar certo, não é aquela empolgação, assim, aquela coisa por impulso. Mas é uma coisa com estudo, né? Não, aqui vale a pena, em tanto tempo eu vou ter tanto de retorno, né? Claro que não é uma fórmula exata, né? Uma matemática exata, né? Nunca vai ser, a gente depende de N fatores, né? A gente depende de mercado, a gente depende, né, da política, a gente depende de várias questões que estão, né, fora do nosso controle, mas tu tens que ter conhecimento para isso. Das que estão no teu controle. Exatamente, tu já tem uma base, né, de taxa de juros, de como que anda o mercado, então por ali a gente se baseia e faz uma pesquisa, né, de concorrência, e aí vai. Que legal. Dani, vamos contar um pouquinho, vamos voltar aqui que eu já passei Vamos lá. Lá na adolescência, eu sempre falo que eu não sabia muito o que fazer da vida, sempre fui muito comunicativa, sempre gostava de estar com pessoas, e aí eu fiz um teste vocacional para saber para que eu ia prestar vestibular, né? A gente estudava, inclusive, num lugar que batia muito pro vestibular. Como é que foi a tua decisão na época? Então, eu também fiz teste vocacional. Mas o teste vocacional, ele também não é exato, né? O meu deu humanas, eu sempre falo, deu humanas. Humanas é muito abrangente, né? Ele sempre vai te direcionar para alguns caminhos. E tanto que eu sempre gostei muito de estudar, né? E na época que eu resolvi, né? Resolvi fazer 2 faculdades. Então, eu fazia, né? Aproveitei a oportunidade e fazia, então, administração à noite, né, com habilitação em marketing na época, e fazia publicidade e propaganda de manhã, porque era uma área que eu gostava, né, a área da administração, mas eu sempre gostei muito de números também. Então, eu sempre pensei, se eu for trabalhar na publicidade, eu vou trabalhar como mídia, que é quem analisa os dados ali para ver em qual canal, né? Então, eu sempre gostei muito disso. Isso a gente tá falando na época que não existia marketing digital, ela já via a publicidade dessa maneira, gente, tá vendo? Exatamente, não existia todas essas possibilidades de métricas que existe hoje na publicidade. Antes, publicidade era distribuir panfleto, era fazer uma rádio, né? Os números a gente analisava, pesquisas feitas abertas, né? Isso, a gente se baseava por dados de Ibope, né? Mapa. Exato. Então, assim, né? Não tinha um Google Analytics, né? Na época. Né? Lá em 2000, né? 2000 a gente começou 2001 ali. Então, assim, né? Era tudo muito recente, muito novo, né? Então, eu fui trilhando esse caminho, assim, né? Da administração, mais voltado depois para o financeiro, comecei, né, nessa área. Tu conseguiu se formar nas duas, só por curiosidade? Eu me formei em publicidade e administração, na verdade, eu fazia numa universidade que acabou não tendo mais em Blumenau. E daí, como eu tranquei, depois quando tentei voltar, já não consegui mais nem histórico. Daí eu fui para o MBA direto, né? Fui fazer MBA em gerenciamento de marketing, hoje eu faço em gestão de pessoas, né? A gente nunca para, né? A gente sempre procura estar se aprimorando, né? E o primeiro emprego CLT fora da empresa familiar, podemos falar o que era a tua empresa familiar, que eu já acho que era disruptivo naquela época? Não, pode. Então explica um pouquinho para nós, que eu não vou saber falar. Na época, meu pai trabalhava com venda de têxtil através de catálogo.
Então, ele tinha revendedoras no Brasil inteiro, ele captava revendedoras, vendia um kit de trabalho, né? Aham. Um E Media Kit. E aí ele isso. tinha um catálogo que ele tirava as fotos, era isso, né? Isso, a gente tirava. Eu era modelo também. Não parece, mas eu já fui modelo do meu pai, da empresa do meu pai. Então a gente tirava fotos, né, das camisetas e tal. Ele desenvolvia isso e a gente vendia para o Brasil inteiro, né? E como é que fazia pra vender? Tu lembra? Não existia e-mail marketing, existia? Não. Era Distribuía o catálogo. isso. A gente fazia anúncios em jornais do Brasil inteiro. Uhum. Né? A gente comprava também cadastros. Eu lembro que meu pai comprava, tinha aqueles sorteios de cartas do Faustão. Ah, sim! Aham. Eu lembro muito da minha infância, ele comprava essas cartas, esses cadastros, na época não tinha LGPD, né? Aham. E eu brincava daquelas cartas no sorteio. Gente, né? olha só! Então aqueles sorteios eram pra captar dados. Exatamente. Daí a gente mandava correspondência, né? Mala direta. E muito dos valores que meu pai recebia, ele recebia através dos correios também, né? Então a Aham. gente ia lá né? Tinha todo. Nossa, ia buscar o dinheiro no correio? Exatamente. Até esqueci o nome dessa. É malote, né? Era o malote próprio É. do A tem gente tinha um aquela nome, caixa né? postal. Esqueci o nome Caixa agora. postal, é. Que legal! Olha só, olha como facilitou o digital, né? Era uma plataforma de e-commerce através de um E era assim, a catálogo. gente tinha muita tampa de margarina que vinha dentro das cartas. Vinha errado! Não, é porque era sorteio, né, dessas coisas, tinha que mandar, eu acho que as pessoas tinham que mandar dentro da... Ah, o pessoal que vendia o cadastro vendia as cartas mesmo para As vocês. cartas mesmo. Vocês tinham que receber as cartas e aí E organizar esses Exata- contatos. Exatamente. Daí a gente usava esses dados para usar de propaganda, né? Bacana, bacana. É, Muito legal. E daí, em 2020, quando tu começa a trabalhar, que aí já não era mais nessa empresa familiar, também não sei se aí teu pai ainda tinha essa empresa. 2020 que tu começou a trabalhar? Não. Com 20 anos, 2000? tu falou. 2000. 2000. É, 2003, eu tinha 20 anos em 2003. 2003. Que emprego que aí foi teu primeiro emprego fora da empresa familiar? Eu trabalhei numa empresa de outdoor, Uhum. né? Que hoje é Barbieri, na época era Bem Litoral conhecida lá Painéis, isso. em Blumenau. Trabalhei um tempo ali como secretária, também que era da área de publicidade, que eu gostava muito, então fazia muito da parte administrativa, né? Uhum. Naquela época também, né? A gente tinha que mandar para os clientes o comprovante que o outdoor tinha sido colado, então iam lá, batia a foto do outdoor, montava no Corel ali, mandava para o cliente. É engraçado isso, Hoje né? o cliente entra Não lá tinha no WhatsApp, Google e diz, né? olha, a foto do Google não tá o outdoor. Exatamente. Né? Entra lá Tinha que mandar o comprovante, né? Que foi executado o trabalho. Então, eu fazia toda essa parte, né? Então, foi muito legal, Estamos assim. contando a nossa idade, né? As dinossauras, né? Enfim. E depois disso, Dani, o que tu trabalhou? Depois disso, eu trabalhei muito tempo, tá? De 2003 até 2010, eu trabalhei na Postals. Uhum. Que também era uma empresa de catálogo, de vendas através de catálogo. Uhum. E eu iniciei como estagiária ali, né? E comecei na parte de diagramação dos catálogos. Então, fui para a parte de endomarketing, trabalhei muito tempo com endomarketing, trabalhei no estúdio com produção fotográfica. Explica para o pessoal o que é endomarketing, que o pessoal confunde muito, né? O endomarketing seria aquele marketing para os colaboradores da empresa, né? Exatamente. A gente fazia campanhas internas, né? Então, eu trabalhava muito junto com o Departamento de Recursos Humanos, né? Junto com o RH, bolando campanhas, né? A gente bolava... Primeiro, a gente participava, por exemplo, a festa dos aniversários era uma empresa muito grande, né? Cerca de 700, 800 colaboradores. Então, a gente organizava uma festa de aniversário do mês, dos colaboradores daquele mês, que era muito legal, assim. A gente fazia festas temáticas todo mês, assim, né? Então, a gente se fantasiava, montava teatro, chamava alguém de fora, era um evento mesmo, né? Então, a gente organizava
ideias, para o colaborador trazer uma ideia nova para a empresa, o que ele pode ganhar com isso, né? Quanto que pode reduzir os custos da empresa com essa ideia. Então, a gente bolava algumas campanhas, né? Com móveis, com material realmente para espalhar dentro da empresa. Então, tinha diversas campanhas que a gente fazia internamente, era muito legal, assim, porque era uma empresa maior, então a gente podia explorar bem isso, sabe? É que tu já tem a certeza daquele número de público, a dificuldade é engajar eles, né? Porque eles pensam assim, meu Deus, mas mais uma coisa da empresa. Exatamente. Né? Então, ao mesmo tempo que tem o lado bom, porque tu já sabe o público, esses 700 funcionários, tem um lado ruim, engajar eles, né? Exatamente, é fazer realmente eles vestirem a camisa, né? Mas era muito legal, uma empresa muito legal, né? Acredito que até hoje eu acompanho, assim, de se trabalhar, assim. Então, foi um momento muito legal e pode já continuar, e aí assim. em que momento surge a Economiza? Foi depois disso ou... A Economiza, ela foi fundada em 2010, 2009 ali. Final de 2009, meu pai iniciou a Economiza. Ah, entendi. Era a empresa do meu pai. Ah, então paralelo a isso já existia essa empresa. Foi, digamos que assim, meu pai fundou no momento, para eu explicar um pouco melhor o meu momento dentro da Postals ali, né? Então, eu atuei muito tempo, né, ali na parte de catálogos, e teve no final ali de 2005 em diante, eu comecei a trabalhar na parte, quando eles inauguraram o e-commerce, eu falei assim, quero ir para a área de internet. Entendi. Isso, que eu vi que ali tinha um futuro, digamos assim, né? Então, eu fui trabalhar com e-commerce, com diagramação de e-mail marketing, com as campanhas do site. Então, ali eu comecei a entrar nesse mundo da internet. Né? Com Google Analytics. Ali não era cartas que vinham de contatos ali, os contatos eram captados através de e-mail. Isso, mas assim, ainda começou tudo muito... digamos que amador no início, né? A Postals ainda não tinha esse know-how, né? Então, a gente começou a construir junto e foi muito legal. E tu lembra em que marcas benchmark se inspirava onde? Fora? Otto, Amazon. Então, a Postal sempre teve bastante parceria com a Otto, assim, né? Que é uma empresa alemã, assim, já dessa área de catálogo, né? Então, a gente pesquisava muito nisso, sabe? Em empresas... né, que nem a Amazon, que é um gigante, né, na área do e-commerce. Porque hoje é fácil eu procurar um concorrente, eu pedir para alguém mapear um concorrente, né? Tem vários, mas naquela época era uma das primeiras plataformas. Naquela época o que tinha era Submarino, né, Americanas, né? Então a gente ia um pouco por esse caminho, mas a ideia sempre da Postals era ser um portal, né? Não ser apenas uma loja, né? O que hoje é os marketplaces, né? De ter produtos de outras lojas sempre para estar vendendo ali junto. Isso já era uma ideia desde o início. Então, tu ficou bastante tempo na Postals? Fiquei 7 anos. Fiquei de 2003 até 2010. Ótimo. Então, 2010, tu já é formada em publicidade daí? Já estava formada, né? Não, na verdade, me formei depois, tá? Porque eu fiquei fazendo... Fiz uma, depois parei e fiz a outra... Então, me formei em 2010, na verdade. Bem empreendedora inquieta, né? Que sempre surgem novas oportunidades e vai aproveitando, que é uma das coisas que a gente sempre fala. Bem no finalzinho, assim, eu me formei. Né? Porque minha faculdade foi nessa, né? De ir e voltar. Só que no final, né? Eu conversei com a minha gestora na época que eu gostaria de fazer um intercâmbio. Né? Sim. Então, eu falei assim, eu gostaria de viajar para fora e tal, né? Querendo aprender novas línguas, ter novos aprendizados. E eu cheguei com ela para conversar, para falar que eu ia sair, né? Porque eu tinha esse plano. E daí ela falou assim, não, a gente não quer que tu saia, né? Ela foi lá, conversou com um gerente de recursos humanos e falou assim, olha, acho que a gente consegue te dar uma licença, sem remuneração, tu faz o teu intercâmbio e tu volta. Perfeito. Nossa, que legal! Eles não te mandaram embora. Não. Eles te deram uma licença de um tempo. Qual era o tempo da licença? Era de 3 meses, no final eu fiquei 6, né? Daí eu pedi uma extensão, porque daí eu precisava ficar lá mais um pouco. Nossa, eu achei isso pro visto do intercâmbio também facilita, né? Porque tu tava empregada ali. Sim, porque eu teria que voltar, né? Então, foi muito legal. Então, eu fiquei 6 meses no Havaí, né?
pude aprender bastante da língua, pude aprender bastante da cultura, ter uma experiência, né, nova. Que legal. E nessa época que, né, que eu fui Tu viajar... fez o Work Experience? Isso, exatamente. Massa. Que era de férias, né? Aham. Que era de férias ali, por isso que eu ainda estava na faculdade, porque também ele é para estudantes, né? Só para quem tá assistindo a gente, existe um sistema de intercâmbio, se você é jovenzinho aí, ó, existe um sistema de intercâmbio que se chama Work Experience, acho que existe até hoje, Isso, né? existe. Onde tu vai trabalhar na temporada de verão lá nos outros países, não necessariamente nos Estados Unidos, tu foi para os Estados Unidos, Não, né? não. Mas você pode ir para a Europa também com Work Experience. Então, tu trabalha em estação de esqui, em restaurante, em hotel, né? Dessas grandes redes que contratam estrangeiros. Por que para eles é interessante? Porque o estrangeiro fala uma outra língua, entende? Outra cultura, né? Então, eles contratam e também fica um valor... Para eles é uma mão de obra barata, É uma né? mão de obra barata, porque... eu não lembro como é que é no Work Experience, mas normalmente paga só a passagem para ir e voltar e ainda recebe lá um salário, né? Isso, não, os custos geralmente são nossos, né? Uhum. A passagem, a alimentação que vai ter lá, tua estadia. Mas como tu vai estar recebendo pelo teu trabalho, né? Isso se paga, né? Uhum. Então, né? Eu fui meio como empreendedora também, né? Na cara e na coragem, fui viajar sozinha, sem ninguém, né? Para um local que tu não conhece, né? Não conhece ninguém, não fala direito a língua, né? Eu tinha feito muito tempo, né? Estudei muito tempo no FISC, o inglês, mas é aquele teu inglês mais da escrita, né? E que a gente tem medo de falar, né? Exatamente. Eu lembro que eu fiz intercâmbio porque eu tinha medo de falar inglês. Assim. Exatamente, a gente trava, né? Trava. Então lá não tem como, né? Tu é obrigada a falar, né? Se comunicar. E eu procurei, quando eu cheguei lá, que eu fui fazer a entrevista de emprego, na verdade. Eu fui como contratada de uma agência, digamos assim. Ah, entendi. E lá eu escolhi qual que eu iria, né, atuar. Eu fiz um intercâmbio como au pair, eu tive que sair com o contratante daqui. Então, as entrevistas todas são online. Na verdade, na época era por telefone. Eles me ligavam, não dava nem para se ver. Né? Eles mandavam fotos e aí eu tinha que decidir, porque eu fui em 2005, eu fui antes de você. Então, nesse teu sistema, não. Tu vai até a agência e aí a agência te coloca lá dentro de alguma empresa. Na verdade, até a gente teve entrevistas aqui no Brasil, que foi num hotel, né? Com algumas empresas contratantes. Porém, eu fui contratada por uma empresa que era em Maryland, que era, né, mais para perto de Nova York ali, só que não deu aquela crise em 2009, né, da bolsa e do desemprego. Então, eles mudaram a minha vaga, que era de 3 meses, eles mudaram para 1 mês e meio. Eu falei assim, não, mas eu tô pagando um programa de intercâmbio para ficar 3 meses, eu vou ter emprego garantido só por 1 mês e meio? Eu assim, não, vamos ver outra vaga? Daí, depois de um tempo, a moça da agência me ligou, daí ela falou assim, olha, eu tenho 2 possibilidades. Havaí ou Alasca? E assim, não, Havaí, por favor. Com certeza. E assim, não, vamos para Havaí. Daí, nessa, eu consegui a vaga do Havaí, mas daí era nesse esquema, né? Olha, tu vai para Havaí, provavelmente vai ser para trabalho em fast food, alguma coisa assim, mas é só lá que tu vai realmente escolher a cidade e a vaga, né? E assim, beleza, então vamos. Daí eu fui, né, na cara e na coragem, daí cheguei lá, a gente fez a entrevista, e daí, claro, me deram algumas dicas, né, porque eu gostaria de ficar numa vaga que eu pudesse ter contato com o público para praticar o meu inglês, né, porque esse era o meu intuito maior. E daí ela falou assim, sorri bastante, né, porque daí tu vai conseguir ter esse atendimento, conseguir uma vaga de atendimento ao público e tal. E foi isso que eu fiz, né? Yes, sir, yes, I know. O sorriso lá na orelha, e daí fiquei de caixa no fast food. Que legal. E depois depois eu trabalhei também, que foi muito legal, em barcos, que faziam a travessia de turistas de uma ilha para outra. Nossa, teve umas oportunidades muito legais. Eu tenho muita curiosidade de conhecer o Havaí, nunca fui. Nossa, é lindo, assim, né? Eu tenho vontade de voltar. De repente, vamos fazer uma troca. Vamos combinar, vamos combinar. E aí tu volta do intercâmbio, conta agora, vamos voltar para a vida real, quando a gente saiu do Havaí. Ficar 6 meses, por quê? Porque tu quis daí?
Isso, pedi para expandir um pouquinho. Uhum. Na verdade, como eu tinha conseguido essa outra, né, outros empregos, outras vagas, falei assim, eu vou pedir para estender um pouquinho o meu prazo, Uhum. né, para poder aproveitar um pouco mais, E né? aí, tu avisou aqui a Postals, ó. Avisei, né? Daria para estender um pouco mais, daí ok, né? Enfim, me aguardaram. E nessa eu conheci o meu atual marido, eu conheci lá, né? E, enfim, a gente ficou junto. E quando eu voltei pro Brasil aí, que deu o meu prazo, né? Porque também meu intuito não era, né, ficar ilegal, alguma coisa assim. Deu prazo ali do visto. Assim, não, agora eu vou voltar. Aham, E eu tinha planos aqui, né, até dentro da Postals, né? aham, E eu descobri que estava grávida quando voltei pro Brasil. aham, Voltei com o neném na barriga, né? aham. Aí depois meu marido veio. E durante esse período do meu intercâmbio, foi quando meu pai abriu Economiza. Ah, entendi. Uhum, Né, foi mais ou menos nesse período ali no final de 2009, início de 2010, né, ele já estava uhum, atuando, né, uhum, nessa área de consultoria financeira, com uhum, revisão de contratos de juros abusivos. aham. A Economiza é uma empresa que ainda existe, hoje a Dani não é atuante dentro dela, né? Mas ela lida com juros abusivos, né? Então ela faz um recálculo de você tem aí um financiamento, ela vai fazer um recálculo se esse financiamento tá na taxa de juros ideal ou não, né? Isso, exatamente. Principalmente financiamento de carro, veículos, frota, né? Isso, É. exatamente. Exatamente, é uma revisão do contrato bancário. Uma revisão de contratos bancários. Na verdade deixa eu na verdade, a atuação é negociação extrajudicial. Tá. Negociações extrajudiciais, que ainda não foi para juízo, né? Isso, Isso. tô com dificuldade de pagar, tô com parcelas em atraso, né, então a E gente faz muita essa gente negociação. reclama que o banco não é bom de negociar, que isso, que aquilo, então contrata um terceiro para fazer essa negociação, né? Isso, exatamente. Uhum. E até por desconhecimento, às vezes, da pessoa que fez o contrato, né? Eu tô lembrando a moça que ajuda a gente lá em casa, o carro dela quebrou de vez, então ela chegou na Barigui e enfiaram lá um carro para ela. Ai. Eu olhei a parcela e falei, não é possível, tem algum juros abusivo aqui. Só Uhum. que imagina a situação, ela chega lá com o carro que já não tá mais funcionando. Ela precisa do carro para ir e vir em todos os clientes dela, senão ela não mantém a clientela. Ela nem para calcular se aquilo cabendo no bolso, ela vai Exatamente, fazer, né? exatamente. E Então às ela vezes escolhe pela parcela que cabe no bolso. e às vezes o carro que ela deu de entrada, né, porque às vezes o carro dela ficou lá, o antigo, né, Uhum. quando vai fazer a conta, entrou de graça, né, não, nem É. Ela me enfim. falou que a FIP dele tava em 30 mil e que deram 15 mil. Eu achei Meu aquilo Deus, absurdo, eu achei aquilo absurdo. Então, 50% da FIP. é ali que eles ganham, é ali que eles ganham, né? Exatamente, Às vezes é algo que era simples de arrumar, é ali que eles ganham, né? Então a gente alerta a população para isso, né, a gente Uhum, procura orientar nesse sentido. uhum, Então ali entrou Economiza, e eu fiquei ainda atuando na área de marketing por um tempo. Eu saí depois da Postals, logo que eu ganhei, né, logo que eu ganhei neném, uhum, eu saí da Postals, meu marido veio, né, para o Brasil, e a gente foi morar junto em outros lugares, né, pela atuação dele. E quando depois eu vim, daí depois de um tempo, meu marido foi trabalhar na Economiza, daí meu pai faleceu, uhum, então eu fui assumir a Economiza, né, uhum, com o falecimento dele. E ficamos aí durante um bom tempo, uhum. né. Em 2022, então eu fui Eu tô citando a Economiza, porque aí eu estudava com a Dani e comecei a reencontrar ela nos grupos de empreendedorismo na época quando o pai dela tinha falecido e você estava assumindo a isso. Economiza, né? Então lá em Blumenau era muito atuante no CDL jovem e eu Uhum. lembro que ela ia muito lá nos encontros. Isso. E a gente tinha filiais aqui em Itajaí, a gente tinha filiais em Joinville, tinha filial em Rio do Sul, então a gente expandiu muito, principalmente depois que meu pai faleceu, assim, a gente abriu algumas unidades, então foi bem legal, assim, Uhum, né. Com a pandemia, é claro, deu uma enxugada, né, a gente começou a fazer mais atendimentos online, né,
Então, E as pessoas começaram a mudar o seu comportamento de compra também, né? Que aí também. não precisava tanto de carro, aí mudou tudo, né? O comportamento de compra do consumidor mudou Com a completamente. Então, como pandemia, né? isso estava muito vinculado a carro, com certeza Sim, teve uma boa. sim. Teve muitas pessoas que estavam pagando financiamento também, Uhum. que se viram no aperto com a pandemia. Ficaram desempregadas, né, várias coisas acontecem. Então, ali, a gente também pôde ajudar até pessoas de fora, né. Então, mas aí na época da Economiza, tu já fazia umas consultorias empresariais, né? Em 2022 que eu comecei a gente começou com a Economiza, a gente começou a dar palestras em Isso. algumas empresas, Isso. Porque né. pra mim, naquela época, tu já era consultora empresarial. Eu só fui entender a Economiza agora, recentemente, né? Eu te olhava como uma consultora financeira já na época. Na época, eu atuava, né, na parte administrativa da Economiza, então, financeiro e recursos humanos, e a gente tinha inclusive um colaborador que ele é economista, né, eh, e com isso a gente começou a desenvolver alguma parte de consultoria pessoa física, Uhum. né, construir algumas planilhas, chamar alguns clientes, porque os nossos clientes basicamente eles tinham dificuldades em lidar com dinheiro. E tem instrução também, né? Uhum. Porque é bem esse caso dessa menina que eu te falei, né? A menina que ajuda a gente lá em casa, ela vai tentando, ela nunca parou para fazer as planilhas, os cálculos dela, ela vai Aham. tentando se virar. Ela compra um carro não pensando que daqui 5 anos ela pode não ter de novo e não conseguir trabalhar se ela não tem, Uhum. né? Ela não Não faz. pensa não faz planejamento para o futuro, né. Uhum, Então, e é aquela história, né, não tem aquele hábito de guardar um pouco, de investir, né. A uhum. gente vai vivendo com o que tem e se a gente ganhar mais, a gente gasta mais, É. né. Não, Hum, status de vida é fácil levantar, né? exatamente. O difícil é Exa baixar. exatamente. Então, isso que a gente começou a trabalhar ali dentro da Economiza, né, uma consultoria Uhum. pessoa física e palestras nas empresas para conscientizar os colaboradores da necessidade de ter esse Esse fluxo de controle. casa, um lastro, né, É, que é uma coisa do cultura do brasileiro também, eu porque acho. muitas vezes é fácil tu ir lá no teu empregador e pedir um aumento, pedir um É, adiantamento, sabe. Só uhum, que o teu empregador, ele não é um banco, né. é, Então a gente tem que também ter essa consciência, né, de ter uhum, o nosso próprio controle. é, Senão, né, se o empregador sempre dá, fica fácil, né. é. E até o empregador tem que ter essa agora me fugiu um case que eu li esses dias de uma empresa que passou a dar essa conscientização financeira para os funcionários quando eles observaram que eles estavam tendo uma pedido de vale, sabe, eles Uhum. tinham pedidos de vale muito Sim, altos, e daí eles começaram a dar essas palestras e a auxiliar exatamente. os colaboradores com isso. Exatamente, eles têm nós, né, precisamos ter esse controle, né, Uhum. é importante, né. Então, é basicamente E isso, quando assim. foi a transição de aí consultoria pessoa física para consultoria empresarial? Então, em 2022, então, eu entrei como agente local de inovação do Sebrae, Aham. né. Ali sim eu comecei a trabalhar com empresas, né, Uhum. que é um projeto, assim, sensacional, né, do Uhum. Sebrae, que tem no Brasil inteiro, tem aí há mais de 20 anos esse projeto, Uhum. eh, que muitos empresários não sabem, né, mas é que é um projeto subsidiado pelo governo federal. Então, assim, ali eu atuei durante esse projeto todo, eu atuei com mais de 100 empresas, Uhum. aqui em toda a região do Vale do Itajaí, né. Então eu atendia de Gaspar até a Piúna, eu fiz atendimentos, assim, né. Uhum. Então a gente rodava bastante de carro e diversos segmentos. Uhum. Então, ali a gente aprendeu muito, né, Uhum. é uma troca de experiências, assim, Uhum. né. A gente vai conhecendo histórias e a gente vai se aprofundando e vai buscando conhecimento, né. Então o Uhum. Sebrae foi uma porta muito grande, assim, que se abriu, e
os treinamentos que eles dão, né, as oportunidades que a gente tem ali dentro é sensacional. Pra gente que já entende de administração e de gestão, é sensacional mesmo o Sebrae. Eu Uhum, fiz muitos treinamentos pelo Sebrae, eu fiz o Empretec, eu fiz muitos treinamentos mesmo. Mas quando eu comecei a fazer a mentoria e a explicar para as pessoas, o que eu mais ouvi, assim, é bem engraçado isso, nas primeiras clientes que eu comecei a atuar, elas já tinham ido em treinamentos do Sebrae ou participado de algum projeto tipo o Ali do Sebrae, mas não conseguiam compreender o que aquele consultor trazia. Lógico, depende muito do consultor, mas a uhum. maioria não fala na linguagem do empreendedor, Não, isso né? é essencial, assim. E eu acho que esse é o grande diferencial meu, teu, hoje, quando a gente está atuando independente, né? Porque a Uhum, gente não vai. O Sebrae, ele querendo ou não, vai sempre olhar como números ali, ele precisa uhum. pegar mais empreendedores, e aí ele traz aquela coisa muito técnica, ainda professoral, que na prática às vezes não funciona. Não sei se eu tô errada, né? Uhum. Mas eu recebo esse feedback. Olha, eu entendi agora essa planilha que já tinham me trazido uma vez. Ou eu entendi agora essa ferramenta que já tinham me trazido uma vez. Por isso que claro, a gente tem que se adequar a cada cliente, né, mas Aham. eu evito muito estrangeirismos, porque eu vejo que alguns empresários, principalmente, né, eu atendo muito micro e pequenos empresários, né, tu vem com uma linguagem, né, que a pessoa, né, adequa aquilo, né, ficou de Uhum. uma eu atendo fiz projetos, por exemplo, com a cafeteria especial, Uhum. né, que é um projeto que atende que os colaboradores têm síndrome de Down, Uhum. e com o chocolate especial, que é um empreendimento com uma pessoa do espectro autista, né, e uma pessoa com síndrome de Down. Então, assim, a gente tem que adaptar para a linguagem deles, sabe, para eles compreenderem, para eles poderem também Nossa, imagina, impulsionar o a síndrome do negócio. Down, a gente estava falando, eles vão ter uma maturidade bem menor, né? Então, olha como tu tem que falar com essa. Exatamente, e eles têm capacidade para isso, as meninas têm capacidade para empreender, sabe, elas gostam daquilo, então, assim, com o apoio e com o incentivo da família, sabe. Elas se sentem pertencente à sociedade, né? Exatamente, Eu sou da sociedade como todo mundo, não é porque eu tenho essa exatamente, síndrome, né? Então, elas exatamente. querem fazer, e o que eu percebo é que são super executivas, né? Isso, elas abriram MEI no nome delas, e vamos fazer o negócio acontecer, elas iam, fabricavam o chocolate, Aham. sabe, E de que faziam maneira tu lembra alguma coisa que tu ensinou ali pra elas que elas fez muito sentido? acho que várias questões, a gente trabalhou muito. Primeiro a gente trabalhou a questão do Canvas, então a gente, né, o que que elas queriam com aquilo, quem elas queriam, né, atingir, Uhum, né, para elas entenderem o propósito, né, realmente do negócio, uhum, né. A gente trabalhou bastante a questão da precificação, né. É uhum, claro, sempre o pai de uma estava junto, a irmã de outra estava junto, né, tinha uhum, o Jorge, que é outro empreendedor que estava junto com elas sempre, né, para tá auxiliando nessa caminhada, assim, uhum, e a gente trabalhou muito questão de precificação, negociação com o fornecedor, né, essa uhum. questão, assim, para não estar vendendo realmente, assim, eles estavam trabalhando num preço que não estava dando lucro. Uhum. Aí vendia, e elas têm muito sucesso, porque eu lembro que ficou super famoso, assim, "Ai, que legal!" Todo mundo queria ir lá Feira, para poder estar auxiliando elas, né. E aí o que que adianta? Elas estavam vendendo e não estavam vendendo no preço certo, né. exatamente, então tem que dar esse auxílio, né, e foi numa época ali, né, que nem como o café, né, o chocolate também deu uma alta Uhum, gigantesca, o cacau, né, na uhum. verdade. Então, assim, tem que acompanhar, É. né, tem que acompanhar. Então a gente dá E eu alguns que entendo muito, alguns a gente fala direcionamentos. muito de negociação, essa é uma negociação que elas não se sentem em equilíbrio mesmo. Tem que vir um olhar de fora e colocar ela, ensinar elas sobre Uhum, negociação junto ao fornecedor, né? uhum. Porque elas já estão se sentindo inseridas na sociedade depois de muito tempo, né? E aí não fica uma negociação por igual. Não sei se faz sentido isso, Sim, sim, sim. né? Então eu ensino muito negociação para vender, mas essa negociação de compra, onde independente de quem eu sou, o fornecedor tem que compreender que eu preciso de um bom preço, né, para eu. Exatamente, Ah, exatamente. E a gente dava algum direcionamento, né, uhum, para isso, né, onde perfeito. foi muito legal. E aí, o que mais teve de case ali dentro do Ali Nossa, que. teve muitos cases legal.
Eu atendi, por exemplo, meu marido marceneiro, Aham. né? E hoje eles têm mais de 1.100.000 seguidores. Então, Gente, esse pessoal é muito engraçado. Se vocês não seguem, procurem. Continua o mesmo arroba, acho, né? Meu isso, marido marceneiro no Instagram, né? Esse são cara é muito muito divertidos. criativo. Como é que é o nome E dele é o mesmo? Bernardo e a Ana, né? A Ana é a Aham. esposa e o Bernardo é o marceneiro, né? É. A Ana é a esposa. Então, foi muito legal. A gente fez um planejamento estratégico, assim, para eles. Tu me E contou que eles estavam no momento de querer expandir e iam expandir com uma fábrica terceirizada que era pequena ou algo assim, né? isso é. Então, a Só que ao gente. mesmo tempo isso não supria a questão da logística, que eles atraíam muita gente de fora, tu falou. Isso é. Eles têm muitos seguidores de fora do Brasil. Tem muitos, muitos seguidores, assim, né, de longe. Então, a gente mudou, né? Conversamos com ele, foi alterando um pouco da comunicação deles, porque muitos vinham e não sabiam o que eles vendiam, pensa que só vídeos engraçados e tal. Né? Então eles abriram, né, fizeram uma parceria com a Magazord, abriram um e-commerce, né, e Uhum, começaram a trabalhar toda essa questão, né, da comunicação e também das palestras, né. uhum. Então, né, naquela época eles fizeram algumas palestras para estar divulgando o nome deles, né, como palestrantes também. Como influenciadores também, Isso, né? exatamente. Então a gente trabalhou em paralelo, tanto a carreira de Influencer. influenciador e a carreira, né, de marcenaria, né? Toda essa questão. Então, foi muito legal, foi um trabalho bem Eu lembro legal. que tu falou, foi uma empresa que cresceu muito rápido e eles não deram tempo de estruturar, né? Isso é Exatamente. bem comum quando a gente chega num empreendedor em expansão. Eu falo, olha, tu tem que parar para estruturar isso. Não, mas espera aí, isso aí é perda de tempo, né? Uhum, Mas se tu não para e olha, pô, o que que eu criei aqui? Eles criaram uma grande audiência. Mas e aí, o que que eu vou vender para essa grande audiência? Daí uhum. vocês estruturaram, se a gente vender influencer, é isso? Também. Aham. Aham. Né, porque, na verdade, eles não, né, ainda estavam com eles cresceram e não estava estruturado como eles iam fazer isso. Uhum. Né, eles cresceram, eles aprenderam muito como é que o Instagram, como é que o algoritmo trabalha ali dentro, então eles sabiam como fazer um vídeo bom para viralizar, Uhum. né, atingir um público legal, eles entenderam que as pessoas que estão ali dentro estão para se divertir, ver coisas legais, Uhum. né, mas a gente tinha que estruturar isso para venda. Porque não adianta só a gente não vive de likes, né, e de Exatamente. comentários, E o né. Instagram não é Likes e comentários não paga boleto. exatamente, o Instagram não é um canal que te monetiza, né. É. Então a gente Depois é que começou o Instagram Shop, né, depois, eu sim, acho que na sim. pandemia que eles colocaram alguma coisa lá, né. E É, acho mas que hoje tá começando alguma coisa de monetização, mas ainda mesmo assim não é um valor que não é que nem TikTok, né, é, YouTube, exato. né, então Mas mesmo mas uma é isso. monetização do YouTube, tu não vive com a monetização do YouTube, tem que ser muito grande para viver com ela, Uhum, uhum. né, tu tem que vender alguma coisa além da monetização, Sim, né. sim. É. Todo mundo começa Todo mundo quer, passinho, né, né. todo mundo quer essa fama, mas o que fazer com ela, né, a fama por fama não é sucesso, não é dinheiro. Exatamente. E além do meu marido marceneiro, do pessoal, tem mais algum que tu consegue se lembrar? Assim, por exemplo, né, a gente já Eu sei tem que tu aplica uma mesma ferramenta que eu aplico, a 5W2H. Tu lembra algum lugar que tu chegou assim? pra não, em praticamente todos a gente aplica 5W2H, Certo, porque a metodologia do programa do Sebrae, ela já inclui, é como se fosse uma metodologia meio que padrão, certo. né, claro, de acordo com a necessidade de cada cliente, mas Uhum, numa das etapas é a aplicação do 5W2H, certo. né. Mas tu acompanha que ela vá ser aplicada até o final ou Como que funciona? A gente acompanha, uhum, porém o programa ele tem 6 meses de duração, certo. né, então a gente acompanha durante esses 6 meses e depois disso a gente volta depois de 9 meses do final ali, Uhum, então geralmente acaba em dezembro, em outubro a gente volta, em abril, uhum, se eu não me engano a gente volta depois de um período, tá, uhum, e faz de novo a análise dos dados, uhum, porque a gente analisa alguns dados de faturamento, custos variáveis, uhum. então
obrigatoriamente, se a pessoa seguir os passos, Aham. é para essa coisa melhorar, né? Aham. Então, tem que ou o faturamento melhorar ou os custos Diminuírem. diminuir. Tem que sobrar mais lá no final. Isso, que é o que a gente brinca que é... Brinca não, né? É o cálculo da produtividade, que, Exato. né? Que é faturamento menos custo variável dividido pelo número de pessoas ocupadas ali, que é o número Uhum. de pessoas que realmente estão, né, atuando no negócio. Uhum. Então, esse número tem que... O objetivo é o número melhorar, Uhum. né? De alguma forma, a gente... O objetivo do trabalho é isso. É sempre E esse. hoje, nas minhas consultorias, eu também trabalho com isso, com O o mesmo indicador. objetivo. Uhum. Isso, não necessariamente com a produtividade, mas a gente procura analisar o indicador de início e de final para realmente a gente conseguir comprovar que aquilo está dando resultado, para ter uma meta clara, um objetivo claro com o projeto de consultoria. Uhum. Então, a gente pega dados iniciais, dados finais, e aí o que a gente vai trabalhar? Vamos melhorar em que ponto, né? Qual o Uhum. indicador que a gente vai se esforçar aqui para ter um resultado positivo para a empresa? Uhum. Então, a gente analisando isso, fica mais claro para o cliente e Uhum. para o próprio consultor o objetivo do projeto, né? Certo. Então, Então, tu tem muitos casos de sucesso que tu chegou lá e tinha mais faturamento ou tinha mais lucratividade no final? sim, teve. A grande maioria, né? Aham. Claro que tem alguns que a gente já imagina que não que eles não vão conseguir botar em prática, que tu vê Aham. que às vezes o empresário não tá tão engajado, Aham. né? Que tá passando por um momento um pouco difícil. Que tem a questão da vida, né? Né? Às vezes Exato. teve um filho ou alguma coisa. Eu lido muito com mulher empreendedora, né? Então a gestação sempre acaba abalando um pouquinho, né? Infelizmente, né? É. Em alguns casos, principalmente que eu, empresa, né? É. E que a empreendedora engravida, a gente vê que alguns clientes se afastam. Ela É. perde alguns clientes com isso. Aham. E isso é uma coisa que também a gente procura trabalhar para a pessoa estar preparada para esse momento. Porque ela Aham. não se prepara financeiramente para isso. Aham. Né? E infelizmente é uma coisa que acontece ainda. Mas eu acho que das que eu acompanhei, acontece por realmente ela não ter mais tempo para o empreendimento. Só que ela não visualizava isso, aquele É, tempo extra que ela dava para cliente, que não era necessário, que não ficava claro, né? Aquele sempre o over delivery, que não fica bem claro, mas que o cliente está recebendo, é por isso que está mantendo ele ali, uhum, né? Esse over delivery para de acontecer, porque ela tem um outro, né, um uhum. bebezinho para cuidar. E aí, naturalmente, vai perder alguns clientes, né? E por isso que ela precisa se planejar financeiramente para isso. Exato. Né? Para esse período que realmente a prioridade dela mudou. Ela precisa dar uma pausa para isso. Ela acha, e muitas vezes, principalmente primeira maternidade, às vezes, né? Ela acha que vai dar conta. Uhum. Eu vou estar em casa com o bebê, vou estar ali amamentando e vou conseguindo trabalhar ao mesmo tempo. Mas a gente que já foi Como mãe, né? Como mãe, eu não posso falar como mãe, mas tu, como mãe de um especial, inclusive, né? Exatamente. Principalmente, né? Nos primeiros meses de uma maternidade biológica, cara, a criança não dorme durante... Não dorme. Sim, ela demanda o tempo todo, né? Exatamente. Então, a gente precisa dar uma atenção ali, precisa estar Então, preparado. mulheres empreendedoras que pensam em engravidar, preparem-se para esse momento também no trabalho, né? De delegar um pouco mais. Ô, Dani, o papo tá muito bom, já falamos de 2 cases de sucesso teu, né? Eu sei que tem muitos mais cases, mas o que eu queria contar um pouquinho é o próximo momento, que, aliás, nós estamos aqui porque nós estamos com um novo posicionamento. Eu sei que diante de todo esse teu acompanhamento ali dentro do Sebrae, onde obrigatoriamente tu tinha que olhar só o financeiro, tu teve muita bagagem, né, para que hoje na carreira solo, né, como empreenda com Daniele Cabral, tu visualize erros daquele processo que não fazem sentido e acertos daquele processo para montar o teu próprio processo de consultoria de gestão empresarial, né? E aí a gente está nesse momento de confecção de um novo diagnóstico, é isso? Isso. A gente tá Pode sempre... contar um pouquinho disso pra gente? Eu acho que em qualquer empresa, eu acredito que em qualquer empresa, assim como na minha, a gente precisa estar sempre inovando e melhorando, sabe? Sempre visando o cliente.
Então, agora estão montando um novo diagnóstico, né, para estar apresentando um material novo para os meus clientes, né, e que não englobe só a questão financeira, mas que englobe a gestão de uma forma geral, né. Então a gente analisa alguns pontos, desde o administrativo até sustentabilidade, né, processos, para poder analisar a empresa como um todo e poder estar trazendo a melhor opção, seja comigo ou seja com um consultor terceirizado, né, e a Uhum, gente vai estar podendo atender 360, uhum. né, em todas as áreas da empresa, a gente poder estar atuando. E não seguir aquele processozinho que é igual para todo mundo, que é o do Sebrae, né. Exatamente, Conseguir ser mais maleável e abrangente, né. exatamente, trazer algo bem personalizado, né, Uhum, porque são diversas ferramentas, mas a gente sabe que cada cliente tem a sua necessidade, é. né. E tem ferramentas que não vão caber na rotina do Exatamente. cliente, ele vai olhar ali aquela ferramenta e não vai conseguir Exatamente, aplicar, né. exatamente, né, e não basta só olhar para o olhar da empresa, mas para o olhar do empreendedor, né, ele vai ter tempo, ele vai conseguir delegar isso, Uhum, né, como que vai ser, como que é a rotina dele, uhum. né, pra gente poder estar aplicando isso, Uhum. então E ele consegue encontrar, tipo, também outra coisa que eu vejo é que assim, ó, como tem muita tecnologia, muita IA, então o pessoal do Sebrae traz: "Ah, a gente pode aplicar aqui", só que a pessoa não sabe nem mexer numa planilha de Excel. Daí tu vai ensinar um novo aplicativo, o cliente não consegue colocar aquilo na rotina dele, porque ele exatamente. ele não chegou nesse nível de maturidade de consciência. Então, a gente tá ali eu tô fazendo parte, acho que posso contar, né, do Pode, pode, desenvolvimento desse pode. diagnóstico. Acho que esse é o ponto, é conseguir fazer o empresário visualizar em que ponto que ele tá, né, e ele visualizar o que cabe na maturidade de consciência dele empresarial. Porque tem coisa que não cabe, que ele vai ter que até ele chegar naquele nível, ele não vai entender direito, É, né. Então a exatamente. gente tem que encontrar a ferramenta que cabe na rotina dele, que seja leve, né. É, exatamente. Por exemplo, né, tem empresas que tu atende que um caderno é Uhum, inovação para eles, uhum. porque eles não têm nada, não tem nenhum tipo de controle, É. né. Então aquilo, e se eu mandar um Power BI ali, ele nem vai saber o que que é aquilo. Tu me deu um exemplo perfeito. No início do ano, uma fisioterapeuta e é muito engraçado que as pessoas me procuram: "Eu quero vender mais", e às vezes elas já vendem, elas já estão no máximo da venda delas, né. E é difícil eu mostrar isso pro profissional que vende a sua hora, que é tipo o massoterapeuta, o esteticista ou a fisioterapeuta, né, que ela tá lá com a clínica dela, que é ela e a secretária. Normalmente é ela e a secretária, ela e um estagiário, é isso. E aí ela acha: "Eu não consigo contratar mais um estagiário", é a primeira coisa que eles olham, né. Só que não olham que é outras coisas que tu tem que organizar ali para conseguir contratar mais um estagiário e conseguir crescer, né. E aí a situação era exatamente essa, a fisioterapeuta tem tudo nas fichinhas dela, só que ela não tinha uma organização de olhar essas fichinhas e fazer o cálculo, a soma desse valor das fichinhas, quais dessas fichinhas estão faltando, né, porque é um monte de fichinha, eu tenho todos esses clientes. Ela chegou para mim: "Eu tenho 50 clientes, Fabiola, mas esses 50 clientes estão vindo? Esses 50 clientes estão pagando? Esses 50 clientes, quanto tempo ocioso tu tem junto com esses 50 clientes que tu acha que tu não tem mais horário para Exatamente. vender, né?" Então tu mesmo, no caderno, tu tem que ter uma orientação de como Não, sim. visualizar isso, né. Para ela eram 50 fichinhas, né. E ela: "Ai, não adianta me dar planilha, não me adianta me dar outra coisa", mas, tu pode mostrar para ela a partir das fichinhas dela, né. Exatamente, porque às vezes, por exemplo, eu tenho clientes que anota só não anota nada, né, e Uhum, daí tira o relatóriozinho na maquininha de cartão, uhum. né, e que se baseia naquilo ali e tal, mas daí tu vai ver, assim, ela não tem não a gente não consegue calcular ticket médio, a gente não consegue calcular nada, porque, né, Aham. não consegue ela não consegue anotar o número de clientes que passam ali, o Uhum, que que eles compram, uhum, né. Então, algumas coisas a gente consegue mudar, às vezes até através de um sistema manual mesmo, uhum, né. uhum, Ah, o que que a pessoa só anota o que foi comprado, a quantidade, pelo menos, né. uhum. Pegar o dado de um cliente, ou pelo menos um nome, um telefone, porque tem muitos que não tem nem isso, É. né, E o então ticket médio muda todo o resultado de uma empresa, gente. Ticket médio é quanto uma pessoa gasta por vez na empresa, né. Então, às exatamente, vezes, um cliente com um ticket médio lá em cima, ele ajuda todos os outros que compram um pouquinho. Se eu não consigo nem saber quem é o meu cliente que mais compra o outro,
Imagina, como é que eu vou controlar e gerir essa empresa? Exatamente. O que ele está comprando? Qual que é esse perfil? Talvez esse seja o meu cliente ideal, Eu né? tenho que buscar mais clientes que nem ele. Exatamente, onde que ele está, né? Que É. é Globo Repórter, né? É. Onde vive, do que Onde se... vive, de que se Exatamente. alimenta, né? Como que eu encontro mais deles, né? Exatamente. Ai, mas é que eu gosto... Aí, nessas horas, eu sempre digo, quem te trouxe até aqui não te leva ao próximo nível. Que aí, às vezes, eles falam assim pra mim, ai, mas é que eu gosto muito de atender fulaninho, ciclaninho, que nunca tem... Eu tenho uma cliente podóloga, que ela adora fazer trabalho voluntário, né? E aí, ai, mas eu gosto muito de atender, não sei o quê, mas, ai, é pela minha natureza. Querida, o teu trabalho voluntário é teu trabalho voluntário. Aqui tu tem que gostar de um outro nível, senão o teu empreendimento não vai crescer. Né? Exatamente. Deixa o teu tempo para o teu trabalho voluntário, faça ainda teu trabalho junto a essas pessoas, mas para vender, venda para outros públicos, senão não vai, essa conta nunca vai fechar. Exatamente, Né? exatamente. A gente tem que entender quem é o público ideal, É. onde eles estão para vender para eles. E tem que entender que tem uma hora que aquele meu primeiro público não pode mais ser meu público, senão, se tudo depender da minha prestação de serviço, né? O que acontece muito comigo. Tudo depende da minha prestação de serviço, né? Então, é a minha hora ali aplicada. Eu não consigo aumentar o valor para esse público que eu trouxe do voluntariado. Então, eu preciso buscar um outro público. Ah, mas eu não quero abrir mão de atender a senhorinha, minha vizinha, não sei o quê. Não tem como, né? Tu não quer chancelar ninguém, colocar para atender no teu lugar. Não existe, não tem como, né? Alguma coisa tu tem que tomar de decisão. São escolhas, né? Exatamente, E isso só olhando para os números, só vindo uma pessoa de fora fazendo essa pessoa olhar. Senão, de dentro, o peixe nunca enxerga a água, eu digo, né? Exatamente. A gente tem que mudar não só, né? Para mudar o perfil do cliente, às vezes a gente precisa mudar o nosso perfil. Exato. Né? O nosso perfil de atendimento, a nossa forma de atendimento, né? A comunicação com esse cliente, né? Tudo muda. E aí sim as portas vão se abrindo, né? Através dele a gente consegue mais indicações. E assim as coisas vão ampliando e vão melhorando, né? Muito bom esse papo. Dani, tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar aqui hoje? Eu posso deixar minhas redes sociais, né? Deve! Meus contatos. Por favor, deixa aí o teu... Quem gostou de tudo isso, acha que precisa da Daniele lá para fazer um diagnóstico desse, como é que faz para entrar em contato? Então, eu estou no @empreenda com Dani Cabral, no Instagram. E quem quiser meu WhatsApp é 4796559715. Só entrar em contato que a gente conversa sobre os novos planos para sua empresa. E pode deixar nos comentários desse vídeo se você está assistindo no YouTube. E também pode me procurar no Instagram, que eu passo o contato da Dani. Isso. Vamos fazer mais live junto, né, Dani? Isso, exatamente. Vamos conversando aí. Quem precisar, estamos à disposição. Muito obrigada, Daniele. Eu acho assim que eu deixei bem claro que o empreendedor ele pode ter vários empreendimentos juntos, né? Nem falamos dos empreendimentos que acontecem, falamos mais da tua consultoria, Sim. né? Mas eu queria muito trazer aqui porque eu tem muito consultor que eu conheço por aí, diversos. Até te falei de uma empresa de consultoria gigantesca que tem aqui em Balneário Camboriú, que eu me admiro muito nela. E esse empreendedor, ele só tem a empresa de consultoria dele. Ele não tem mais nada, né? Então, por isso que eu te admiro. Porque eu sei que tu é empreendedora nata, não simplesmente da consultoria e empreendimento lá. Sim. Então, muito obrigada por topar. Imagina, eu que Obrigada, agradeço. pessoal, que assistiu a gente até aqui. Se inscrevam nesse canal e continuem com a gente, que vai ter outros empreendedores aqui para inspirar a gente.